Vera, ó, eu queria começar já falando que essa situação da violência nas escolas, de fato, está muito grave. Né? É insustentável, não tem como continuar do jeito que está, e a gente precisa tomar ações, atitudes concretas, né? Não só quem está dentro da escola, mas é importante entender que é responsabilidade do conjunto da sociedade, porque esse problema não apareceu só na escola, né? Então é uma tarefa de toda a sociedade aí. Apresentar soluções concretas para essa situação. Não tem como ficar do jeito que está. É claro que a comunidade escolar, porque está submetida mais diretamente a essa violência, está sofrendo muito mais forte essa pressão. A situação está de pânico nas escolas. Para você ter uma ideia, hoje já apareceram vários casos. Então, não é só. Existem as denúncias, um monte de fake news que se espalha nessa situação também, porque o debate não está sendo feito de forma organizada, né? E aí se espalha fake news, se espalha o pânico, as pessoas compartilhando as fotos, enfim, isso vai ajudando a aterrorizar também a população, mas não é só esse problema do pânico. Existem os casos reais que vão acontecendo a cada dia e que estão, inclusive, não só ferindo, como matando pessoas. Então, hoje à tarde, teve um caso no Ceará, com duas estudantes do ensino fundamental que foram esfaqueadas por um outro estudante do ensino fundamental. Ontem também divulgaram na UNB pichações nazistas no banheiro da UNB, então está chegando nas universidades, bom, também não é de hoje, mas escolas privadas e públicas com suástica, com saudações nazistas, com frases de ódio, entende? Principalmente contra negros e negras, contra mulheres, contra LGBTs, contra imigrantes. Essa realidade não é de hoje que a gente está vendo aumentar nas escolas. Então, primeiro. Ah, tá. Não, pode falar. Não, acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é que esse problema ele é real. E aí, como o governo não organiza essa discussão e como as próprias escolas, né, na verdade, não estão organizando esse debate de forma aberta e democrática com as famílias, com os estudantes, com os professores e funcionários das escolas, o que acontece é que aí fica cada um por si. E a situação de medo vai gerando mais problema ainda. Eu vou dar um exemplo na minha escola hoje. Então, hoje tive um problema na escola que apareceu 2 policiais lá. Porque aqui teve uma denúncia, falaram que estava tendo uma briga generalizada da escola, e não era verdade. Então, a gente está vendo também casos que vão acontecendo, porque no meio dessa situação de pânico, qualquer um vai vendo qualquer situação estranha e também vai denunciando, tem denúncias falsas. O fato é que não tem condição dessa situação ficar assim sem ser debatida com as famílias. Então, a gente tem apresentado nas escolas uma proposta de que o primeiro passo é, ao invés de vir medida de cima para baixo do governo, é abrir essa discussão com as famílias. Os pais, as mães, os estudantes têm direito de dizer como tem que enfrentar essa situação de violência nas escolas. Nós não podemos ficar só esperando o que vai vir, né? Inclusive soluções falsas, né? Como o próprio tema do policiamento que você apontou, Vera, porque assim, na situação, na hora do desespero, o que as famílias pensam? Não, então vamos encher de polícia, vamos cercar a escola, como se a escola fosse um presídio, né? Vamos colocar muro, vamos colocar arame farpado, câmeras em todos os lugares. Mas transformar a escola numa prisão não vai resolver por vários motivos. Primeiro que esse não é um ambiente que a gente quer para estudar, né? Nem para trabalhar, nem para aprender. Não pode ser que a escola se torne numa prisão. Mas depois, porque os casos são espelhados muitos, inclusive nos Estados Unidos, foi lá em primeiro lugar que a gente viu espalhar esse tipo de ataque às escolas. Tem uma pesquisa interessante da BBC e o Davis colocou num artigo que vai sair no próximo Opinião Socialista do PSTU, que traz uma questão interessante, porque os Estados Unidos teve um investimento recorde depois da pandemia em policiamento, detectores de metal e, enfim, colocou polícia armada em mais de 50% das escolas. Policial armado dentro das escolas. Resolveu a situação? Não resolveu. Na verdade, teve um recorde de atentados em 2021,
um novo recorde em 2022, e nas escolas em que tem polícia armada, a chance de mortes é 3 vezes maior, segundo as pesquisas lá dos próprios institutos de pesquisa norte-americanos. Então, essa é uma questão. Hoje, nos Estados Unidos, tem um ataque e meio por dia, a média, certo? A média. Não resolve. Não é simplesmente encher de polícia que você vai resolver a situação. Agora, o que então tem que ser feito? Tem que ter medidas concretas, porque não pode ser que continue essa situação do jeito que está. E aí, como você disse, o que está acontecendo no Brasil é insuficiente. Bom, te passo a palavra aí e já fala um pouco também das propostas.